Então, vamos explicar então quais são essas medicações, e há quanto tempo está no mercado? A primeira vez que eu ouvi falar foi o Ozempic, Isso, é o que eu conheço, assim, que eu já ouvi isso. falar. Aí tem esse Mounjaro. Sim, tem algumas medicações. O Ozempic está no mercado no Brasil, ele foi liberado pela Anvisa desde 2018. O Mounjaro chegou aqui na Irlanda recentemente, né, essa aprovação, então de fevereiro desse ano. Então por isso que teve um boom aqui agora, mas já é liberado no Brasil desde 2023, sabe? 2023. Então já não é tão novo assim. Né, eu já tinha conhecimento do Mounjaro, mas como não tinha uma dificuldade de utilização aqui, porque aqui não se encontrava no mercado, então aqui meus pacientes não tinham esse acesso. Tive alguns pacientes no Brasil, mas eram poucos, assim, até por causa da questão financeira, porque não é barato. Eu ouvi dizer que era caríssimo mesmo, né? Continua sendo, para mim, Continua. eu acho que é caríssimo, continua sendo caríssimo. Então, mas aí, pelo que eu vi depois, as pessoas começaram a usar de uma forma meio discriminada, né? Isso, Tipo assim, vou comprar aqui, eu tô precisando perder uns quilinhos, sim. tome. E é esse o meu medo, assim, né? E por isso que eu queria muito falar sobre isso, explicar como é que funciona, enfim, e quais são os mecanismos de ação e como é que se utiliza isso, né? Essa medicação a teu favor. Então, primeiro, não é uma medicação ruim, muita gente tem medo, mas na verdade o GLP-1, né, análogos de GLP-1, né, são essa classe de medicação. Então, tem o Victoza, tem semaglutida, liraglutida, que é o Victoza, tem o semaglutida, é o Ozempic, e o Mounjaro agora, né? E o GLP-1, o análogo do GLP-1, né? Que o GLP-1 é um hormônio, tá? Que a gente chama de incretina. Então, é um hormônio que é produzido pelo intestino, tá? Então, o intestino, ele não é feito só para digerir e para formação de bolo fecal e de fezes. Né? Ele tem funções muito além do que só essa, sabe? E é, inclusive, um dos principais órgãos responsáveis pelo sistema imunológico. Então, 80% do sistema imunológico está no intestino. Nossa. Então, aquela pessoa que está sempre inflamada, que está sempre com aquela imunidade baixa, intestino é a primeira coisa que tem que ser tratada, sabe? E é também, né, não só do sistema imunológico, mas o intestino também é um órgão extremamente importante no sistema endócrino, na fabricação de hormônios. E tem algumas célulazinhas lá nesse intestino que fabricam esse GLP-1. Tá? Então, é uma substância conhecida pelo corpo, que a gente tem a capacidade de produzir, tá? Então, não é estranho ao corpo. A questão é que esse GLP-1 produzido pelo corpo, ele é produzido em resposta a uma microbiota do bem. Então, o que quero dizer com isso? Explica tá? aí. E vamos explicar, só vou tentar ser bem simples. O intestino, ele é povoado por vários micro-organismos, sabe? Muitas bactérias, arqueias e fungos, enfim. E a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo, por exemplo. Então, é uma galera, Bastante. assim, é muita gente, sabe? Gente. Sim. E o que essas bactérias produzem como metabólito? Então, o cocô da bactéria, ela vai definir saúde e doença nesse hospedeiro, sabe? Nessa pessoa. Então, uma pessoa que tem uma microbiota do bem, ela é saudável. Uma pessoa que tem uma microbiota do mal, ela vai começar a apresentar algumas alterações e doenças, tá? Então, numa pessoa que tem uma microbiota do bem, ela vai produzir, esse intestino vai produzir GLP-1, né? E vai produzir esse hormônio naturalmente. Só que esse GLP-1 que a gente produz naturalmente no corpo, ele tem um tempo de vida, tem um tempo de meia-vida útil muito pequena, né? Que é mais ou menos em torno de umas 2 horas. Peraí, então, só pra gente entender direitinho. Certo, O GLP-1, ele, que é esse hormônio... É um hormônio. Ele falaria assim, tô cheio. É isso? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, o GLP-1, ele tem algumas funções, tá? Ele tem algumas propriedades que são as propriedades da medicação. Como é que ela
funciona? Como é que essa medicação funciona? Ela vai diminuir a sua velocidade de esvaziamento gástrico, ou seja, você vai digerir mais devagar, sabe? Toda essa comida ela vai passar mais lentamente pelo seu intestino e pelo seu estômago. Ela vai ter uma ação no seu hipotálamo também, no cérebro, né? Funciona a nível cerebral também e vai estimular alguns neurônios que promovem saciedade e inibir os neurônios que promovem a fome, sabe? Então é bem completo mesmo, né? Né? Além disso, ela, na presença de glicose, ela ajuda nessa liberação da insulina também, por isso que essa medicação inicialmente foi criada para diabéticos, sabe? Porque promove um controle da glicemia também, sabe? Então, ela inibe também a ação do glucagon. Por isso, o GLP-1 é glucagon-like peptídeo. Esse símbolo. Eu não sei o que é glucagon. O glucagon, insulina geralmente é mais conhecido, né? O glucagon, ele tem um efeito oposto à insulina, tá? Então, a insulina, ela coloca essa glicose para dentro da célula e o glucagon, ele libera a glicose lá no fígado para a corrente sanguínea, para que a gente sempre tenha uma glicemia adequada. Sabe? Então, esse hormônio, né, o GLP-1 glucagon-like peptídeo, ele funciona aí como um glucagon e ele estimula, né, então ele inibe essa liberação desse glucagon e ele estimula a liberação da insulina no pâncreas. Então, mantém um controle mais adequado dessa insulina também, dessa glicemia, desculpe. Então, o hormônio natural, ele já tem tudo isso. Ele já faz tudo isso. Então, o GLP-1, ele já é conhecido na literatura há muito tempo, sabe? Não é novidade. A novidade foi que um gênio, sabe? Um gênio aí, rico, sabe? Bilionário, se não trilionário, enfim. Fez uma modificação nessa molécula para que ela fique mais tempo agindo no corpo, né? Então, o tempo de vida útil do GLP-1 natural, que é o que a gente produz naturalmente pelas células lá do intestino, né? Tem mais ou menos 2 horas, sabe? De vida, de meia vida. Sim. E o que eles pegaram essa molécula, fizeram uma modificação, né, em laboratório para que ela tenha um tempo de meia-vida de 1 semana. Tá? Então, anteriormente era de 24 horas com o Victoza, por isso que a aplicação, né, com a liraglutida, por isso que a aplicação era todo dia, tá? Mas com o Ozempic é 1 semana. Tá. Então a pessoa dá uma canetada lá, né? Uma vez Resolve numa canetada, né? Resolve numa canetada. E aí 1 semana... Isso. E a diferença entre o Ozempic e o Mounjaro é porque o Ozempic, ele é só um análogo do GLP-1. E o Mounjaro, ele é um análogo de 2 tipos diferentes de incretinas. Tanto o GLP-1 quanto o GIP. Né, que também tem uma ação parecida, só que modula muito melhor a questão do esvaziamento gástrico. Então, ele estabiliza ainda mais essa glicemia, tá? Então, ele também tem uma ação nessa questão da insulina. Né? Então, estimula a liberação de insulina glicose dependente, mas ele melhora os efeitos colaterais do Ozempic, então não tem tanto enjoo, sabe? Você não sente tanta náusea. Então, ele tem um efeito ainda, também tem um efeito a nível de cerebral também, né? De hipotálamo, mas tem um efeito muito mais... tranquilo, você não tem efeito, você não sente nada, né? No Ozempic, geralmente, a maioria dos pacientes tem um pouquinho de efeito colateral. E aí, são só náuseas ou o que mais? Náusea, enjoo e não tão comum assim, mas pode acontecer de ter hipoglicemia, tá? Então, foi uma medicação inicialmente criada para diabéticos, né? Sim. Então, para pessoa...
quando que isso é bem comum de acontecer, tá? A hipoglicemia. Pacientes que não têm acompanhamento. Sim. Tá? Porque como tem uma inibição muito importante desse apetite, a pessoa não vai querer comer, ela não vai comer, e como o objetivo dela é emagrecer, ela vai achar que tá, né? Tá ótimo, não tô com fome, não vou comer nada, e pode ter uma queda de glicemia. Então, e ter um processo de hipoglicemia, sim, né? É bem comum. Então, as pessoas estão procurando este remédio. Pelo que eu vejo, tem muita gente que está procurando assim no mercado negro. Certo? Sim, e isso é um outro perigo também, né? Sem acompanhamento e tal, vai direto. Como é que seria a forma correta dela procurar? A forma correta, inclusive, você tinha no início, né, me perguntado onde que eu estava, quais são as minhas vertentes hoje de trabalho. Né? A gente acabou que eu falei só do privado, né, do private, que eu tenho ainda o acompanhamento dos meus pacientes. Mas eu também trabalho hoje no hospital, tá? No Beacon Hospital, mais especificamente como renal dietitian, né? Com pacientes renais. Sob hemodiálise, tá? Sim. Então, são pacientes que têm perda total, né, da função renal, ou seja, os rins não funcionam, nenhum dos dois, 100%, e eles precisam dessa ajuda da máquina para fazer essa filtração do sangue, né? Então, essa hemodiálise. E eu tenho pacientes na clínica usando a medicação, tá? Com indicação médica. Como é que é feito em ambiente hospitalar para esses pacientes? O médico, ele chega para a dietitian, então ele sempre encaminha esse pedido para a gente, então ele fala, estou fazendo a prescrição para esse paciente e esses pacientes precisam de um acompanhamento mais constante do que os demais pacientes. Porque é alto risco. Né? Exatamente. Sabe? Então, nunca é nunca é um acompanhamento único, só do médico ou só do nutricionista. Precisa desse acompanhamento multidisciplinar. É extremamente necessário, sabe? E para pacientes que apresentam aí algum transtorno comportamental, né, em relação à alimentação, a psicologia também é extremamente importante, sabe? Às vezes, psiquiatria também. Enfim, é sempre um trabalho multidisciplinar. Sim, sabe? porque se pode até perder, mas aí não vai manter também, né? E é isso, sabe? Então, tenho aparecido também vários pacientes no consultório com reganho, sabe? O pós-Ozempic, porque não é barato. Então, é muito difícil, é muito complicado você manter isso no longo prazo, sabe? Então, alguns pacientes, eles fazem o tratamento, mas não fazem nenhum tipo de mudança de estilo de vida, e aí depois acabam com o reganho. Qual é o grande problema, tá? Então, qual é assim, o principal problema em relação ao uso sem acompanhamento? Como você vai ter uma supressão muito importante do seu apetite, e se você não tiver nenhum tipo de acompanhamento nutricional e médico, né, pode ser que você tenha uma perda enorme da tua massa muscular, sabe? Você não perde só a gordura, né? Você não perde só a gordura. Então, essas perdas importantes de peso, sabe? Perdeu não sei quantos quilos em um mês. Calm down, né? Vamos lá, vamos analisar de que essa pessoa perdeu, o que foi esse peso. Porque se metade disso, que é bem comum de acontecer, sabe? De 30% a 50% dessa perda em massa muscular, essa pessoa está perdendo saúde, sabe? E fora que uma outra limitação também, um outro cuidado extremamente importante em relação ao uso da medicação ela não trata carências nutricionais. Sabe? Então, se essa pessoa já está com algum tipo de carência nutricional e que é bem comum de acontecer em pacientes com obesidade, sabe? Então, pacientes obesos, geralmente, não todos, geralmente são desnutridos, não vai... Apesar de come, assim, calorias que não Caloria são boas. Vazia, sim. Tá? Salgadinho, refrigerante. Calorias vazias, tá? Então, são alimentos muito calóricos, né? Que não tem nenhum tipo de nutriente, sabe? Segue aqui o Boulder.